Como evolução é cobrada no Enem? Eu quero te mostrar aqui os melhores e maiores modelos que você consegue visualizar de questões de evolução que se repetem no Enem. Evolução que é um conteúdo com uma incidência de 5 a 6%, e quando a gente olha um conteúdo que tem uma incidência maior ou igual a 5, a gente precisa já ter atenção com esse conteúdo, porque ele pode aparecer na nossa prova com pelo menos uma questão a cada Enem. Podendo vir mais, podendo vir menos, tá? Então, é exatamente isso que a gente precisa observar. E evolução, como a gente sabe, é um conceito base para a compreensão e o entendimento da biologia como um todo. Se você tem muita dificuldade com evolução, se você tem uma trava com entender os processos evolutivos, os processos de especiação, você pode acabar tendo dificuldade em entender assuntos como reino animal, como botânica, entre outros programas comparativos que a gente precisa executar dentro do estudo da biologia. Mas o meu foco aqui com vocês é mostrar um modelo de questões que o Enem ama cobrar quando o assunto é evolução, para que você guarde na sua memória como você faz ou como você executa um passo a passo para resolver essa questão, ou seja, como você executa um passo a passo para acessar as informações necessárias para resolver um modelo de questão como esse. O primeiro é dessa questão número 4. Olha só para o comando da questão. Qual é o fenômeno evolutivo? Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Então, qual é o comando dessa questão? Ele quer saber qual o fenômeno evolutivo que descreve isso. Gente, isso daqui está relacionado com conceitos básicos da evolução. Isso aqui é muito importante porque dentro da evolução como um todo, dentro do conteúdo de evolução, que tem essa recorrência de 5 a 6%, nós temos aí um compêndio de mais de 25 questões ao longo das provas do Enem. Ou seja, são um número considerável de questões de evolução ao longo desses anos de Enem, se você for distribuir isso Enem por Enem, tá certo? Então, uma média muito boa de questões. Mas dentro de evolução, tem dois conteúdos que se repetem mais, que são os conceitos básicos e a parte de especiação. Então, quando a gente fala de conceitos básicos e a gente fala de especiação, nós estamos falando dos dois que guardam o maior número de questões de evolução nas provas do Enem. Só para você ter uma noção, dessas mais de 25 questões que a gente tem de biologia relacionada com evolução, 14 são sobre conceitos básicos e 7 são sobre especiação. Então, veja só, é uma incidência até considerável, significativa, um número bem alto. E a gente tem esses modelos sempre se repetindo. Um deles, clássico, é esse aqui. Ele descreve uma determinada situação evolutiva, adaptativa, geralmente. Ele extrai isso de um livro, extrai isso de uma notícia. É muito comum a gente ver ou notícias ou livros sendo utilizados para fazer o contexto de embasamento ali da questão. E aí ele vem logo abaixo com um comando simples, direto e rápido, te perguntando sobre qual fenômeno evolutivo é aquilo que está sendo retratado. Vocês vão ver que outras questões que eu vou trazer aqui nesse mesmo vídeo vão ter esse mesmo modelo. Então, é muito direto esse tipo de questão de evolução. Olha só, podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia, para que elas possam passar por um processo de quê? De seleção natural, para que elas possam ser selecionadas adaptativamente. Se elas estão competindo, quem se dá melhor nessa competição vai ser selecionado e deixar mais descendentes, ao passo que o outro vai tendo representatividade cada vez menor na população. Então, esse é o princípio da seleção natural, tá? Então, essa questão está te descrevendo um princípio de escolha de alguém que está melhor adaptado dentro de um contexto aí, né, de competição sobre recursos iguais. E aí ele vai perguntar qual é o fenômeno que está relacionado, ou seja, qual é o conceito básico da evolução que está relacionado a isso. Então, se você souber o que é seleção natural e souber aplicar isso, acabou. Essa questão aqui está no papo. Então, é um modelozinho de questão que se repete muito ao longo das provas, certo? Vamos lá para um outro modelo de questão muito comum que eu gosto sempre de apresentar para os alunos, sempre de trazer aqui essa questão número 5, tá certo? Então, olha só, o que é que a gente consegue visualizar para essa questão número 5 aqui? Nós conseguimos visualizar o seguinte: na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto,
uma mutação genética incomum e pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alterações na produção de pigmentos que resultam em gafanhotos de coloração rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados. Os gafanhotos cor-de-rosa são raros por quê? Então, é um princípio da seleção natural. Veja que surgiu uma característica na população, uma mutação que fez o danado do gafanhoto sair rosa, mas por algum motivo a gente não vê muitos gafanhotos rosa. Por quê? Porque essa modificação, essa mutação, essa característica que surgiu, ela não é adaptativa, então ela não é selecionada. Esse cara não sobrevive mais do que os verdes, então ele não deixa mais representantes na população. Esse é o princípio da seleção natural. Então veja, essa é uma questão, mais uma vez, de conceitos básicos. Ele está perguntando por que esse fenômeno está acontecendo, por que esses gafanhotos são raros. Porque eles acabam se tornando mais expostos à predação, consequentemente essa característica não está trazendo uma adaptabilidade muito boa, eles sobrevivem menos e deixam menos descendentes. Então a gente vai encontrar uma pequena parcela da população que é aí de coloração rosa. A grande maioria vão ser dos verdes, porque os verdes conseguem se camuflar, eles conseguem sobreviver mais tempo e deixam mais descendentes. Então isso é conceitos básicos, tá certo, gente? Isso aqui é a base da evolução. É entender o princípio da adaptabilidade e isso gera sobrevivência e reprodução. Acabou. É esse o princípio. Isso aqui é uma questão, mais uma vez, igual aquela primeira sobre seleção natural. A única coisa que ele modificou aqui foi estender um pouco mais as alternativas, né, porque elas têm justificativas, e também trazer um contexto mais palpável. Lá ele trouxe um contexto abrangente, um contexto abstrato. Ele não disse uma espécie, ele disse um caso de competição e tal e tal. Aqui ele diz, ó, é esse tipo aqui. Por que isso acontece? Isso é raro por quê? Acabou. É um conceito básico. Então veja que esse modelo ele está se repetindo, ele é consistente, tá? Então coloca isso na sua mente. Isso aqui é um modelinho muito clássico de questão de evolução. Vamos seguindo aqui para essa questão número 9. É até uma questão do Enem, que é uma questãozinha que nós conhecemos bastante, que vai estar falando sobre especiação, tá bom? Então, olha só, essa questão ela vai trazer o seguinte, olha só o comando dela. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então, ele quer saber o seguinte, quando é que a gente considera que os indivíduos não são mais da mesma espécie? Quando não existe mais uma reprodução viável entre eles. Lembra disso? Se não estava lembrado, acabei de fornecer esse conceito, grava isso na mente. Esse é o conceito reprodutivo de espécie. Se eu não consigo deixar um descendente fértil, eu não sou da mesma espécie que aquele outro indivíduo com o qual estou me reproduzindo, tá certo? Então isso é muito importante. E aí ele vai descrever isso para a gente lá no início. Ele vai descrever que existem aí espécies de plantas de uma região com a outra que estão relacionadas e tal. E vai mostrar para a gente na legenda dessa imagem que quando eu tenho uma setinha contínua, quer dizer que aquela direção da setinha ainda mantém uma direção de reprodução que mantém um descendente fértil. Então, por exemplo, aqui nessa planta, por exemplo, aqui, ó, pão de açúcar e tirapina. Você vê que tem uma setinha contínua de pão de açúcar para tirapina. Quando eu tenho a fecundação nesse sentido, dá um descendente fértil. Quando é tirapina para pão de açúcar, não tem descendente fértil, tá? Mas o que ele está mostrando é o seguinte, linha contínua, eu mantenho ali a reprodução viável, linha descontínua, eu não tenho mais reprodução viável. Ou seja, se eu não tenho uma reprodução viável acontecendo entre duas espécies, nem indo nem voltando, quer dizer que elas não são mais da mesma espécie. Eu consegui ver ali um processo de especiação entre elas. As duas estão agora, né, separadas em espécies distintas, porque não tem mais manutenção de fluxo gênico. E é exatamente isso que a questão vai te perguntar. Ele vai dizer o quê? Em quais populações, em quais localidades se observa um processo de especiação? Então, nós vamos observar um processo de especiação onde não tem mais essa comunicação. Então, a gente vê aqui, ó, entre essas duas, tá? A Alcobaça aqui na direita, ó, em Marambaia, e lá em cima, entre Itirapina e Pétil. A gente tem duas linhas pontilhadas. Não tem linha contínua entre elas. Então, entre essas duas regiões, não tem mais reprodução. Então, são espécies distintas. Isso aí é muito importante. Então, veja que ele traz um contexto para a gente e ele vai fornecer essas informações e vai te perguntar aqui, nesse caso, uma identificação básica e direta, entre quais não existe mais a possibilidade, ou seja, entre quais eu tenho a formação de espécies distintas, entre quais ocorreu o processo de especiação. Esse é um modelo de questões sobre
especiação. E eu vou te mostrar que ele se repete. Olha só. Aqui na página seguinte, a gente tem aqui essa questão 11. Ó. A pergunta é exatamente do mesmo jeito. Deixa eu ajustar aqui minha câmera. O professor ficou na frente, né? Poxa, professor, olha só o que você está fazendo. Né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então, olha só. Olha o comando. De acordo com o esquema e considerando que os baixos fluxos gênicos podem ser interrompidos no futuro, os grupos que terão maior probabilidade de serem classificadas como pertencentes à mesma espécie são. A única coisa que ele fez aqui diferente foi inverter a pergunta. Ele pergunta agora quem ainda se mantém na mesma espécie. A da outra foi onde as espécies são diferentes, tá? Então ele está perguntando o quê? Quem ainda vai manter uma reprodução viável? Ou seja, não ocorreu o processo de especiação entre aquelas. É isso que ele está perguntando. Então, mesmo modelinho, mesma situação das setinhas, mesma pergunta entre ali o fluxo gênico entre espécies distintas e assim por diante. Então, isso aqui é um modelo de questões simples, direto e bem rápido e que costuma se repetir com certa recorrência. Outro modelo de questão interessante é esse aqui, tá certo? Uma questão que remete àquilo que a gente conversou lá no início. Questãozinha sobre a parte de conceitos básicos. Nesse caso, ele vai descrever uma situação e vai te perguntar qual é o processo evolutivo que está relacionado. Da mesma forma que aquela primeira questão que a gente viu. Qual é o fenômeno evolutivo que está associado ou que explica isso, tá? Então veja que é um modelo que se repete mais uma vez, tá? Como o objetivo desse vídeo não é resolver a questão, não é a gente estar aqui tendo tempo de resolução, eu vou passar aqui para o próximo modelo de questões. Então vamos lá. Olha só, nessa página aqui, eu queria destacar esse modelo de questão aqui. Por quê? Porque costuma se repetir nas provas quando o assunto é comparação evolutiva. Lembra que dentro dos conceitos evolutivos básicos, como a gente viu que essas questões elas sempre se repetem de conceitos básicos, um princípio básico é a comparação. Comparação de estruturas para verificação de parentesco evolutivo, né? A comparação de homologias e analogias. Então, isso daqui é uma imagem que se repete muito nas questões, tá certo? Então, muitas questões vêm com aquela imagenzinha, comparando a pata de um cachorro, a pata de um gato, o braço de um ser humano, a nadadeira de uma baleia, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego. Ah, professor, todos são mamíferos, mas a comparação aqui é funcional, todos têm funções diferentes. Então, ele vai chegar ali, vai te mostrar esse comparativo e vai te perguntar o seguinte, ó. A transformação evolutiva de tais estruturas ao longo das gerações ocorre em função de um processo de... Ele está perguntando qual é, mais uma vez, o processo evolutivo que é responsável por essa variedade. Então, é uma questão que está dentro desse mesmo modelo e que vem com um anexo de modelo, que é o quê? Essa imagem que costuma se repetir. Tá certo? Essa imagem ela é muito comum da gente ver em questões por aí afora falando sobre evolução. Grava na cabeça e não esquece mais. Vamos lá, vamos seguir aqui. E agora a gente chega aqui nesse modelo de questão, que é a questãozinha sobre mais um processo evolutivo. Nessa questão, ele vai perguntar o seguinte, olha só. Com base no processo evolutivo dos mamíferos, os membros anteriores, nadadeiras e braços dos animais citados têm. O que é que eles têm? É a mesma questão que a gente viu aqui, a questão 15, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa questão 15 é a mesma questão, só que sem a imagem. Ele trouxe lá descrito o quê? As nadadeiras e os braços dos animais citados. E ele pergunta qual é o processo evolutivo. Basicamente a mesma questão, só que uma com imagem e outra sem imagem. A resposta vai girar em torno da mesma coisa. Então veja que quando a gente está estudando evolução, quando a gente está resolvendo questões sobre evolução, o modelo se repete. E se a gente tem conhecimento disso, a gente consegue aumentar o nosso rendimento e o nosso número de acertos. Tranquilo? Espero que você tenha gravado muito bem esses modelos de questão e agora, depois desse vídeo, você vai gabaritar todos eles e eu tô com você até o final. Coloca aqui embaixo #GabariteEvolução para eu saber que você tá comigo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!